Olá, bem-vindos de volta ao nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Ainda na seleção da veia, né? É nosso procedimento. Então, nós teremos que aprender tudo sobre essa seleção da veia. O local escolhido não deve interferir com a mobilidade. Assim, a fossa intercubital deve ser evitada, exceto como último recurso, tá? Então, nós só iremos realizar em alguns locais em último recurso. Como eu ensinei para vocês, inicia aqui, passa para cá, passa aqui, jugular, não, membros inferiores, jugular e subclávia, tá? Então é sequência. Então aqui está a jugular externa, veia cava superior, veias metacarpais e digitais, veia subclave esquerda, né? Veia cefálica, basílica, que eu falei para vocês não poderão esquecer, veia cubital média, tá? Que está aqui, e a veia antebraquial, tá? Então, nos membros superiores tem muita veia boa para ser funcionada. Vocês terão que conhecer, porque na hora da palpação vocês irão lembrar do que eu falei para vocês. Veia cefálica e veia basílica são as principais, né? Que está no membro superior do paciente, que pode ser puncionada com mais facilidade. Uma veia deve ser examinada por palpação e inspeção. O que eu falei para vocês, nós temos que realizar a palpação. Ela deve ser firme, elástica, cheia e arredondada, tá? Para você conseguir puncionar. Então vamos lá, né? Falar mais das veias. A, jugular externa. B, jugular interna. Então, aqui no pescoço passa duas. Uma é externa e a outra é interna. Subclávia, né, que usa mais na punção. Axilar, tá? Tem uma veia passando bem aqui, boa. Cefálica, né? Aqui a cefálica, a letra E, tá? Braquial. Tá, aqui são essas três, cefala, braquial e basílica, né? São as três. Cubital média, tá? Que ela volta, passa para cá. Cubital, não, cefálica acessória. Antibraquial, femoral, que também é ótima, tá? E digital, tá certo? A digital tá aqui, ó, né? Que passa bem no dedinho aqui, tá ok? Então, para vocês conhecerem essa veia que iremos puncionar, né? Como selecionar o local? Condição da veia, né? A gente tem que ver que é uma veia que tá boa, se esse paciente não foi uma semana anterior na unidade e essa veia tá ainda, né, com um pouco de lesão. Tipo de líquido ou medicação a ser infundido, tá? Por exemplo, se for um sangue, terá que ser uma veia calibrosa e um catéter calibroso. Duração do tratamento, né? Se vai ser uma de 2, 3 dias de internação. Idade e compleição física do paciente. Se for um paciente desidratado, teremos que saber para escolher o catéter e escolher a veia também. História médica do paciente e condições atuais de saúde. Competência do executor, tá? Tecnologia para visualização de veias. Se nós tivéssemos, né, esse filtro, seria muito bom, né, para nós, né? Já via certinho onde estava passando essa veia e facilitava a nossa punção. Nós não temos ainda, mas eu acredito que futuramente, né, chegará na nossa unidade para facilitar essa punção. Aqui está, né, alguns, né, um dispositivo que é tipo uma luz que reflete e irá visualizar melhor o local dessa veia. Aqui está, né, sem luz, né, mas uma veia dessa, gente, ó, a gente não erra ela nesses membros superior. Não tem como errar, tá? Que tá em cima dela, ó, tem que mencionar o catéter. Tá vendo aqui, ó? Então tem que começar bem na pontinha aqui, porque ele vai ficar bem na frente. Então, todas as vezes, prestar atenção. Esta é a técnica, né? Selecionar uma boa veia com atenção, não ir colocando no local que você não está visualizando e nem conseguiu a palpação da veia. Então, terá que visualizar e conseguir essa palpação com eficiência. Aplicando garrote ou torniquete. A finalidade de aplicar o garrote é dilatar a veia
encher a veia, né? Dilatar. Outras técnicas também ajudam a evidenciar as veias, como colocar o membro pendendo por alguns segundos, flexionar a pele na direção do torniquete, pedir o paciente para abrir e fechar a mão e aplicar calor local. Essas técnicas melhoram, né? Para visualizar melhor a veia, tá certo? Ao aplicar o garrote, verifique o pulso distal. Se não estiver presente, alivie o garrote e reaplique com menor tensão para impedir a oclusão arterial. O garrote deve ser aplicado com cuidado, evitando as áreas onde já foram realizadas funções recentes. Por quê, gente? Tem uma abertura lá, né? Pode garrotear aqui e onde tentou e não conseguiu, pode voltar a sair sangue ou dar até um edema naquele local. Pois poderá constituir fator de risco para o trauma vascular e formação de hematomas, tá? Então, assim, atentar muito. Estes são os tipos de garrote, né? Nós já mostramos numa figura anterior, mas o mais usado é o de estilingue mesmo, tá bom? Técnica de garroteamento múltiplo, tá? O acesso venoso poderá ser difícil quando as veias periféricas estão duras e esclerosadas. Tem muita veia seca, que nós chamamos, tá? Com esclerose, né? E elas ficam secas em decorrência do processo de doença, por uso incorreto anterior ou pele frequente, terapia medicamentosa ou ainda quando o paciente for obeso. Então, tem uma certa dificuldade. Portanto, para encontrar as veias colaterais, a enfermagem deverá usar a técnica de garroteamento múltiplo, tá? Para a gente ver os pontos que pode estar, a gente quase não usa essa técnica, mas é uma técnica a ser seguida. Essa técnica permite o aumento da pressão oncótica do anterior do tecido, o sangue é forçado a entrar nas pequenas veias periféricas, tá? Então, a gente faz essas 3 garroteamentos para conseguir um acesso, ok? Procedimento. Primeiro, né, colocar o garrote na parte alta do braço por 1 a 2 minutos e deixar no local. O braço deve estar posicionado para baixo na direção anatômica da mão. 2. Após 1 a 2 minutos, colocar o segundo garrote no meio do braço, abaixo da fossa antecubital, pelo mesmo período de tempo. E terceiro, se as veias colaterais não aparecerem no braço, colocar um terceiro garrote no pulso, tá? Então, isso irá aparecer, né, as veias melhor para a gente puncionar esse paciente. As luvas devem ser calçadas antes da punção venosa e mantidas até que o risco de exposição de sangue tenha sido eliminado, tá? Tem gente que não consegue cortar o esparadrapo de luva, tá? Mas teremos que acostumar. Uma técnica que eu já consegui, né? A gente tem que pegar na pontinha do esparadrapo para ele não colar na luva. Então, a gente pega só uma parte pequena do esparadrapo, pode ser um esparadrapo grande, mas você pega na pontinha. Você não vai colocar o dedo com a luva no meio do esparadrapo, tá ok? Antes de puncionar, puxa a pele abaixo do local da inserção para fixar a pele e prevenir que a veia dance. Ou seja, que se mova. Muita gente até chama de veia bailarina, tá? Então, a gente tem que firmar essa veia. O ângulo para a punção é de 15 a 30 graus, tá? Então, não pode ir assim, tá? A gente tem que pôr, né, do jeito que esse catéter irá puncionar certinho na veia para não extravasar essa veia. Posicionamento correto do catéter da veia, né? Formação de hematoma por acidente por punção, por exemplo. Se extravasou na veia, vai derramar sangue nesse local e vai ter um hematoma. Se a veia for transfixiada com uma perfuração e um hematoma, se desenvolve, remova imediatamente o catéter e aplique pressão direta no local. Se viu que extravasou, a própria pele vai nos mostrar que vai levantar um coágulo, né? E você irá retirar e pressionar o algodão naquele local para diluir, né, aquele hematoma rápido. Não replique torniquete onde há pouco foi realizada uma tentativa de impulsão venosa, porque um hematoma pode ser formado, tá? Por exemplo, você não conseguiu pegar essa veia, aí tem uma outra perto aqui boa.
e você coloca de novo o garrote, não é indicado, ok? Porque vai levantar essa veia nesse momento. Punção, né? Garrote, olha os hematomas, tá? Um garrote, agulha em boa posição, tá? Aí não vai, vai evitar de ter hematoma. Sem garrote, diminui a luz do vaso com obstrução do bisel, transfixação e hematoma. Então, é indicado sim usar o garrote, tá? Punção venosa com cateter flexível tipo abacate, tá? Então, gente, esse material é o principal da punção venosa de vocês. Scalp e gel, tá? Por hoje é só. Nós iremos falar mais do gel na próxima aula, no próximo encontro. Tenham bons estudos, dá uma lida nesse material, né? Eu não me lembro se eu enviei, mas eu vou dar uma olhada se eu enviei. Se eu não tiver enviado, eu vou enviar para vocês, tá? Que é de suma importância essa lida e esta revisão nesse material. Tenham uma boa noite e até o próximo encontro.